Eu acho que o principal desafio da gestão de projetos, né, dos esquadrões, como a gente fala à distância, né, e a gente já passava isso porque alguns dos projetos que a gente faz aqui na PwC não é só uma sala. A gente às vezes conecta centros de experiência em outros países, né? O que a gente fez agora aqui no Brasil foi levar a um nível maior, onde eu não tenho mais aquela sala na PwC, né? A gente acabou pulverizando mais os recursos. Mas acho que o principal ponto é criar uma rotina. Eu nem uso a palavra governança, rotina, né? Acho que quando você está fora do ambiente de trabalho, uma das coisas mais importantes que você tem é ter um ambiente para você trabalhar, mesmo que você esteja na tua casa. Que você tenha a hora que você acorde, que você crie sua rotina, que você seja capaz de saber daquele momento, a partir de um horário até um outro horário, você está trabalhando, você precisa ter sua pausa do lanche, sua pausa do almoço, retornar a trabalhar e finalizar ao final do dia isso. Para cada pessoa hoje do nosso time, a gente deve estar trabalhando hoje, comigo tem 14 times espalhados trabalhando. Uma média de 6 a 7 pessoas em cada time. E esse é o principal ponto que a gente recomenda. E agora, como time, eu acho que cada vez mais é muito importante aqueles que a gente chama de reuniões diárias, o Daily Tasks, que é fazer esses Daily Tasks todo dia, conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo no projeto. E um tempero que vem, que eu acho que essa é a dica que a gente tem percebendo ao longo dessas últimas 2 semanas, é que você precisa deixar um tempo nesses calls para algumas coisas pessoais. O que significa isso? Às vezes você perguntar para os recursos, pessoal, como é que vocês estão, como é que vocês estão sentindo, qual é o desafio que vocês estão sentindo, o que a gente podia melhorar no nosso call, quer dizer, chamar a equipe para discutir o que pode ser melhorado durante isso. Porque se simplesmente eu pegar o ambiente de trabalho atual, virtualizar ele com videoconferência, sem tomar esses cuidados, eu acho que você acaba gerando um caos dentro da discussão. Eu acho que basicamente é isso, é você tomar esses cuidados e trazer uma parte de uma rotina da pessoa, uma rotina dos times, né? E o terceiro ponto importante, que não muda muito, mas é importante deixar, é assim, esses times remotos precisam saber o que é esperado de entrega para eles. A entrega semanal, a entrega diária, precisa ser muito bem escrita e definida. Para quê? Porque as pessoas alcancem o objetivo. Então a gente está tendo muita demanda de cliente, não é por processo de videoconferência e nem para ajudá-los, é mais para como que eu pego essa aplicação agora, como é que eu transformo essa aplicação numa aplicação cloud, numa aplicação da nuvem, para que eu possa trabalhar ela. Outra coisa que a gente está entendendo, a gente está fazendo alguns que a gente chama de war rooms de crise, ajudar os clientes a gerenciar a crise, e muito gargalo de aplicações e gargalo de infraestrutura de telecomunicações, né? Então, eu acho que essa parte de infraestrutura está muito sobrecarregada. A gente tem recebido aí, inclusive do Netflix e de outras empresas que vendem vídeo por streaming, para reduzir, porque já é notado que a telecomunicações dos países que estão sobre essa situação começou a ficar no limite da infraestrutura. Então, mas tudo, eu volto a dizer, isso é fácil de resolver, a parte de infraestrutura, e eu volto a dizer, o mais importante hoje nessa parte desse ambiente virtualizado, projetos distribuídos, é você estabelecer relações de confiança com todo mundo do time. Quando a gente superar essa crise aqui, Thiago, a gente vai ter um novo mundo, um mundo onde muitas empresas que tinham ou não aceitavam o trabalho remoto, vão perceber como o trabalho remoto, bem feito, né, com esses cuidados que eu estou te passando, de cuidados com o ser humano, como ele vai ser vantajoso para os negócios, como ele vai trazer ainda mais agilidade para os negócios, como ele vai dar mais liberdade de trabalho para as pessoas, né? Eu vejo o seguinte, as empresas, lógico, os recursos humanos da empresa, as pessoas responsáveis a gente, né, gestores da empresa, vão ter que preparar. A geração mais nova, para ela vai ser mais fácil para ela aceitar esse ambiente, até porque já estão acostumadas, já nasceram nesse ambiente. Vai existir umas outras pessoas, uns outros gestores, os outros recursos, por exemplo, da minha geração, que estão entre 45 e 50 anos, que eles vão se adaptar. Esses aqui se adaptam rapidamente e trabalham. Mas aí tem as pessoas de mais idade, as pessoas que trabalham mais em trabalho administrativo, que iam para o escritório, que trabalhavam fisicamente no escritório, essas pessoas precisam ser preparadas para trabalhar de forma remota. Se a gente conseguir juntar
os nativos digitais, com as pessoas que eu digo que são os convertidos digitais, e essas pessoas que não tinham tanto acesso, eu acredito que as empresas não vão voltar mais para aquele modelo antigo do grande escritório, de tudo. A gente sabe que tem algumas empresas na farmacêuticas ou até empresas de tecnologia que trabalham com 20 a 30% da força de trabalho já remota, né? Eu acho que esse nível, isso vai começar a aumentar cada vez mais, né? Por exemplo, com a minha equipe aqui, trazendo para o meu time, a gente faz reuniões de avaliação de vendas, reuniões de avaliação de projeto, todas remoto. Uma vez por mês só, nós nos reunimos no escritório para a gente fazer uma discussão fisicamente e saímos para almoçar. Geralmente é a reunião de fechamento do mês. Então, você vê, eu faço mais ou menos 9 a 10 reuniões críticas de vendas por mês, somente uma reunião ela é feita fisicamente. Então, isso já é fácil para a minha equipe, mas se eu voltar de novo para o administrativo da PwC, às vezes aquela secretária ou aquela pessoa ela vai ter uma dificuldade de executar as atividades. Então, se você tem infraestrutura, se você tem sistemas, treina a pessoa, prepara a pessoa para que ela consiga criar o que eu disse no início, essa rotina de trabalho quando está em home office. Esse é o grande segredo, criar uma rotina. E se você tiver com as crianças em casa, uma rotina sua, uma rotina da sua esposa, uma rotina dos seus filhos ou quem estiver com você, para que eles também tenham uma rotina de trabalho. Então, assim, nós estamos fisicamente no mesmo local, mas cada um fazendo sua função dentro do lar. E aí, a gente trabalha, lógico, vai ter interrupções, e aí cabe ao gestor, o líder, ter a capacidade, como eu disse, de aceitar essa situação e fomentar cada vez mais, e eu acho que vai ter uma integração maior entre o trabalho, entre as atividades de trabalho profissionais e a vida pessoal das pessoas. Eu acho que isso vai trazer grandes benefícios para a gente aí, logo após que essa crise passar. Nós tínhamos uma metodologia, uma análise chamada Workforce of the Future, que a gente já estava sinalizando uma grande tendência dessa força de trabalho futura. Além de tudo que o World Economic Forum fala, nós estávamos trazendo também muito dessa parte do trabalho remoto. Eu estava discutindo bastante isso. O que nós fizemos nas últimas 2 semanas, nós criamos um site com as recomendações, como eu te disse, de governança de trabalhos remotos, né? E as recomendações pessoais para o trabalho remoto. E, por exemplo, a gente começou a criar uma campanha na PwC agora, que as pessoas vão começar a tirar selfie das suas reuniões remotas e mandar, e a gente vai escolher quais são as equipes mais divertidas, fazer vídeo. Então a gente está criando como se fosse uma gamificação em cima do trabalho remoto, justamente para trazer essa possibilidade de tirar um pouco do estresse e as pessoas entenderem essa ferramenta como sendo mais uma ferramenta, não uma dificuldade para o trabalho. E os gestores, principalmente os líderes, estão sendo treinados de uma forma específica com recursos humanos para criar essas habilidades de não cobrar horário de trabalho, cobrar atividade, cobrar o prazo da atividade, quer dizer, porque isso também força uma mudança no mindset do líder, que não vai ver mais o recurso todo dia do lado dele, ele vai ter que saber que aquele recurso A, B ou C, ele está trabalhando naquela atividade. E o recurso vai ter que saber, se ele perceber que ele não vai entregar o prazo, ele tem que avisar antes, porque aquele prazo vai afetar a cadeia de valor inteira. Isso sempre era feito, né? Assim, uma boa gestão de projeto, mas nesse ambiente virtual, isso tem que ficar cada vez mais claro, porque você pode não ter tempo de resposta, né? O que eu acredito, se você está no escritório, você põe todo mundo na sala e rapidamente você discute. No ambiente virtual, se o projeto enroscar muito, é mais difícil você resolver. Então eu diria, o ambiente virtual você trabalha muito mais com pílulas, com atividades, né? Com acompanhamento contínuo, do que no ambiente de escritório, onde você pode soltar um pouco mais e se tiver uma crise, você chama todo mundo para uma sala de reunião, tá todo mundo lá e você já resolve em poucas horas. Então, é muito importante ter essa. O que a gente fez é justamente isso. Nós temos um site global que a gente chama de boas práticas do trabalho remoto, né? E a gente está disseminando isso com todos os recursos, e recursos humanos agora começou a dar treinamento, tanto para os nossos funcionários, como para os líderes, para a gente conseguir fechar essa cadeia e tá todo mundo trabalhando da mesma forma. Eu diria que o grande erro nesse momento é você tentar transferir o trabalho do escritório normal para o home office, né? E você não tomar esses cuidados de entender a particularidade de cada pessoa do seu time. E aí você fazer conversas, tanto one-on-one, como conversas com o grupo, para buscar como que a gente pode fazer para melhorar. A gente não vai deixar a empresa parar. Existe uma variável nova aqui, ninguém vai poder trabalhar fisicamente junto. Como que nós vamos construir isso?
A empresa, no caso da PwC, criou uma série de metodologias que a gente já vinha usando, só foram compiladas e ajustadas. Mas uma empresa que não tem a gente está em 140 países e temos 270 mil funcionários, mais ou menos, né? Mas uma empresa que não tem esse poderio, que não tem essa capacidade de networking, então eu acho que é tratar o funcionário e entender a situação dele e dar condição dele se colocar e dele transformar essa forma de trabalho numa forma prazerosa. Eu acho que muito comando e controle, que é o que a gente está acostumado muito a fazer, que é alguma coisa que o digital vem discutir isso, chegou a hora do comando e controle no ambiente virtual, precisa ser muito reduzido. Volto a dizer, você precisa trabalhar com atividades, com prazos, com conversas diárias e conversas semanais, visando mostrar para o time a visão e qual o propósito da execução. Que é justamente o que a gente acreditava e a gente acredita que é o futuro dos times que trabalham de forma digital. O que eu percebi? Foi uma mudança muito rápida nesses clientes, que aceitando a forma de intervenção remoto virtual dos nossos esquadrões. O que na outra semana, eu diria para você que estava assim, 60-40. Tinha alguns clientes, principalmente do interior de São Paulo, fora do eixo Rio-São Paulo, que estavam querendo um consultor fisicamente. Mas essa semana, eu vou dizer para você, eu estou com 100% da minha equipe trabalhando remoto, inclusive administrativa. Quer dizer, então, foi uma mudança muito grande. E eu te falo, os clientes que não estavam preparados com infraestrutura para isso, nós estamos auxiliando até certo ponto, entregando a nossa infraestrutura para compartilhar com eles, mas eles estão buscando agora 100% de trabalho remoto, onde é possível. E para os líderes, eu acho que ter a capacidade de subdividir as tarefas para que você possa diariamente conversar com os seus times para entender como é que está a entrega e você fazer cheques semanais, eu acho que é a principal dica. E também essa capacidade de aceitar que o seu funcionário está trabalhando remoto e que ele está na casa dele, que vai acontecer coisas que geralmente não aconteciam no escritório, desde a forma da roupa que ele está vestindo, da forma do cabelo que ele está, se o filho dele deu um berro, se o cachorro latiu. Então, isso tudo vai depender que nós, líderes, possamos também ser um pouco mais brandos nisso. Para a pessoa ter tranquilidade para ela trabalhar, para desempenhar as funções dela, o líder precisa ter um pouco de paciência e entender o momento que a gente está vivendo e trazer essas pessoas mais para próximo dele de forma virtual, para que ele possa acompanhar e saber como é que está o desempenho praticamente diário de cada pessoa, tá? E acho que também uma última dica, tem pessoas que querem trabalhar de madrugada ou fazer... Não tem problema, pode fazer, só porque desde que seja uma rotina. Acho que o principal ponto precisa ter uma rotina de trabalho, independente se você está no escritório ou se você está dentro da tua casa, em home office. Acho que cada pessoa tem que ter a sua rotina de trabalho.